dos antifas, eles querem... O que eles querem no Brasil? Um exemplo, essas manifestações qual que? Eles alegam que o governo Bolsonaro, não só do Bolsonaro, de qualquer outra pessoa que tem algum tipo de força, né, de pressão ou de repressão é fascista. Quer dizer, a gente não pode associar um esquema, uma ideologia fascista com o regime do Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, nós conhecemos inclusive um amigo em comum que ele é comunista, mas diz que o Stalin era um fascista. Então esse pessoal que comprou a pauta do comunismo ocidental, que é a escola frankfurtiana, né, alguns trotskistas, falam qualquer forma de autoridade é fascismo. Né? Então, se você vê um policial gritando com outro na rua, isso é fascismo. Se você gritar com a sua mulher ou com o seu filho, isso é fascismo para esse pessoal. Esse pessoal, qualquer forma de autoridade é fascismo. Ou seja, isso daí é um termo que foi destruído, não tem mais sentido algum o termo que é usado na boca dessas pessoas, assim como o comunismo na boca da direita aqui hoje. Isso daí é uma escravidão mental, você ser antifascista ou anticomunista hoje. Agora você acha o seguinte lá, né? Aqui a gente não defende nem governo de direita e nem de esquerda. Não, nós somos nacionalistas, defendemos o Brasil. Porque a gente sabe que é aquilo que você fala, quando eles se alegam que a esquerda no poder, a agenda degenerativa avança, e quando está a direita no poder... O revezamento do poder, as pessoas têm que compreender que o revezamento no poder é necessário. Por exemplo, o PT, por mais que aderisse o Meirelles no Banco Central, jamais poderia avançar a agenda econômica do jeito que está sendo avançada no governo Bolsonaro por conta do Paulo Guedes. Jamais isso poderia ocorrer, porque aí eles perderiam a sua bandeira e não seriam mais eleitos. Seria substituído por uma outra esquerda. Então, eles avançam como? Eles avançam na agenda moral. Eles avançam na discussão sobre a legalização do aborto, eles avançam na questão das drogas, da legalização das drogas, das próprias cotas raciais, que é um modo de você dividir a sociedade e estimular ainda mais o racismo, porque a partir do momento que um branco não ocupa a vaga na universidade e um negro ocupa por cotas raciais, qual que é o argumento desse branco? Eu não entrei lá porque eu não tenho cota e o outro tem. Então é um jeito de dividir a sociedade. E a direita, ela vem com uma roupagem conservadora nos costumes para poder avançar a agenda econômica. Mas, na verdade, do qual conservadorismo nós estamos vendo no governo Bolsonaro? Não estamos vendo conservadorismo nenhum. O sujeito loteou o governo para ex-feministas. Sarah Winter e Carla Zambelli eram parceiras no FEME, hoje são parceiras para apoiar o governo Bolsonaro, e o gado apoia, a Gadolândia apoia em peso. Então, a gente está além da direita e da esquerda mundial. Não, é só uma pergunta. Vamos supor, hoje lá nós temos nos Estados Unidos, que é o Partido Republicano com o Donald Trump governando o país e no final do ano tentando a reeleição aí, que é que ele está lutando para isso. Então você acha que esses distúrbios que está tendo lá está sendo fomentado por causa que ele tem uma grande chance de ser reeleito, né? Ou se fosse um governo democrata que estivesse no poder, você acha que essas manifestações teriam o mesmo engajamento que está tendo, a mesma organização, ou seria mais leve? Bom, o que está ocorrendo nos Estados Unidos é uma revolução laranja americana, a América. Porque nós não podemos imaginar que uma revolução colorida do jeito que ocorreu na Líbia vai ocorrer nos Estados Unidos. Isso não vai ocorrer porque as instituições americanas são bem mais sólidas, por exemplo, que as instituições líbias. É muito mais difícil você comprar generais americanos. Se você dá um golpe de Estado nos Estados Unidos, como que vai ficar internacionalmente a imagem do país? Então, eles fomentam através da engenharia social a revolução colorida que é feita lá. Então, tem diversas táticas de guerra cultural para várias partes do mundo. Uma aqui no Brasil, com medo do comunismo, outra lá nos Estados Unidos, tentando taxar que o presidente é um racista, outra lá na Líbia, de que o sujeito é um ditador, outra na Síria, que também o sujeito é um ditador. Então, tem várias formas. Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é sempre destituir quem está no poder. Vale lembrar que todos os golpes que ocorreram aqui no Brasil, quem governava os Estados Unidos era o Partido Democrata.
Ou seja, a influência democrata na América Latina é muito maior do que a influência republicana. E o próprio Donald Trump é uma dissidência do próprio Partido Republicano. O Bush não se dá bem com ele. O Donald Trump, nesses anos de governo, e eu não sou nenhum defensor dele porque eu sou brasileiro, mas nós temos que ter ciência do que está ocorrendo. Durante o governo dele, ele não invadiu nenhum país. Não surgiu nenhuma célula terrorista. Agora, observemos o governo Obama. Durante o governo Obama, surgiu o Estado Islâmico. Durante o governo Obama, surgiu aquela revolução colorida na Ucrânia, contra a Rússia, por conta da Crimeia. Durante o governo Obama, surgiu a guerra na Síria. E diferente do Barack Obama, o Donald Trump tirou as tropas americanas da Síria. Diferente do Barack Obama, ele cortou qualquer financiamento para o Estado Islâmico. E quem fala de Estado Islâmico hoje? Ninguém mais fala. Ele fez acordo com a Coreia do Norte. O ponto mais próximo de uma guerra foi contra o Irã, que não ocorreu. Enquanto que a Hillary Clinton falava em debates que iria bombardear o Irã. Então é esse pessoal que defende os direitos humanos, é esse pessoal que diz defender vidas negras importa, mas não estão preocupados com as vidas das crianças no Oriente Médio. Não estão preocupados com a vida dos refugiados que vão para a Europa e sofrem de xenofobia porque foram para a Europa, porque tiveram seus países destruídos. A Líbia era um dos melhores países do mundo para viver na África. O Muammar Gaddafi tinha um projeto excelente da criação de uma moeda, o dinar, onde seria lastreado no ouro. Seria uma moeda de vários países africanos que alguns especialistas falam que poderia valer mais que a própria libra esterlina. Mas não foi permitido isso ocorrer. Então, na verdade, esse movimento antifas que a gente vê por aí, que eles se autodenominam antifascistas, mas na verdade é um movimento totalmente arquitetado para tentar desorganizar as instituições estabelecidas. É para causar o caos e, obviamente, destruir aquilo que nós temos como referência de heróis nacionais. Ninguém falou em, por exemplo, destruir a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Ninguém falou nisso. Um símbolo claramente maçônico, né? Porque estão agora destruindo algumas estátuas, né, que dizem que remetem à época da escravidão, em alguns países, de alguns generais que Por exemplo, o herói nacional, e eu não gosto dele, mas é um herói nacional para o inglês, que é o Winston Churchill, e quero deixar claro mais uma vez que eu não gosto dele, teve a sua estátua, o seu monumento pichado, né? Um sujeito que ganhou a guerra contra os nazistas, né? Ou seja, um cara que era antinazista de verdade está sendo vandalizado por aqueles que se dizem antifascistas e antinazistas, porra. Não dá pra entender Qual nada. que é o sentido disso? Não tem sentido algum, porque esse pessoal não pensa, eles simplesmente vão e trocam de roupagem o tempo inteiro. Aí amanhã a pauta é outra, essa mesma galera vai trocar as bandeiras e as camisetas. É o avanço da nova ordem mundial. É a agenda, e nova né? ordem mundial, ninguém está falando de Illuminati, nada. É uma troca de uma ordem onde ainda se tem um pouquinho de respeito, um pouquinho de disciplina, que se respeita a hierarquia. Assim como nós tivemos uma troca de uma ordem mundial até a década de 80. Dos anos 1900 até 1980, 1990, nós tivemos uma ordem econômica, que era o capitalismo industrial. Agora nós estamos no capitalismo global. Uma empresa como a Amazon vale mais no mercado financeiro que uma empresa como a Petrobras, uma empresa produtiva. Ou seja, empresas de capital especulativo que não tem sequer um funcionário, muitas vezes, são terceirizados, como a Uber, tem muito mais capital financeiro do que uma empresa que gera emprego, que gera consumo e que movimenta economia real e não a economia especulativa. Então, o que você vê, esse movimento aí? Ele lá, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, que tudo começou lá. Você acha que ele vai interferir nas eleições americanas? Você acha que o Donald Trump... É porque, assim, o que eu vejo é o seguinte, dá a impressão que o George Soros, ele joga muito dinheiro no Partido Democrático. Ele é um financiador do Partido Democrático declarado, né? Você acha que esse movimento pode influenciar nas eleições americanas? Pode, e vai influenciar para bem ou para mal, né? Não sei se a eleição do Trump vai ser colocada em risco, porque aumentou o apoio dele por aqueles que estavam em dúvidas. Por exemplo, não sei se vou votar no Trump, mas que já havia votado no Trump.
Com esse distúrbio social, a destruição de pequenos comércios, a destruição da ordem básica social, o cara fala, não, vou votar no Trump porque ele está se opondo a isso tudo que está ocorrendo. Não vou fazer nenhuma previsão se ele vai ganhar ou não. Mas, com certeza, isso vai influenciar no voto da população. Como aqui no Brasil, voltando ao assunto que eu ainda não concluí, sobre a quebra de monumentos aqui no Brasil, tem várias pessoas falando na internet que querem quebrar o movimento da Princesa Isabel. Isso daí é destruição da história nacional. É a mesma coisa que você destruir Júlio de Castilhos lá no Rio Grande do Sul. Ou você destruir o monumento de Dom Pedro I, de Getúlio Vargas. Que, goste ou não, foram figuras chaves para que o Brasil não fosse tão ruim quanto seria sem essas figuras. Mas por que eles querem destruir a figura da Princesa Isabel? Porque ela está relacionada com a escravidão do afrodescendente? Para a gente compreender isso, a gente tem que compreender a mentalidade do George Soros. O que o George Soros defende? Ele defende a mentalidade de sociedade aberta. Qual que é a pauta do George Soros? O que ele defende? Sociedade aberta, o que seria isso? Sociedade aberta é a destruição, por exemplo, de fronteiras nacionais. Um mundo globalizado, onde você é proibido e quase que um criminoso por tentar manter a sua identidade. Seja identidade racial, seja identidade linguística, seja identidade religiosa, seja tudo. Eles querem os seres humanos cada vez mais idênticos uns aos outros. Nós, por exemplo, na década de 30, conseguiríamos perceber claramente a diferença entre um alemão e um francês, simplesmente pela sua vestimenta, simplesmente pelas comidas que pegavam na prateleira do supermercado. Hoje em dia, nós não conseguimos perceber. Se nós vamos num shopping aqui em São Paulo ou num shopping lá em Nova York, nós temos as mesmas lojas, as pessoas vestidas com as mesmas roupas e comendo nos mesmos restaurantes. Nós temos como moeda base uma única moeda, já que é o dólar. Nós temos como língua referência mundial o inglês. Ou seja, nós estamos ficando cada vez mais idênticos uns aos outros. E o objetivo do George Soros é justamente esse, é a sociedade aberta. E para você ter uma sociedade aberta, você tem que destruir as referências nacionais de cada nação. Então não importa se o Winston Churchill lutou contra o nazismo, ele é uma referência nacional para o inglês, então vamos destruir o cara. Aí ele passou a ser agora, para a agenda do cara, ele passou a ser uma referência negativa para o avanço da agenda. Exatamente. Assim como a Princesa Isabel, assim como o... Qualquer referência. Tanto que, por exemplo, na Revolução Colorida que ocorreu na Ucrânia, o que ocorreu? Destruição de monumentos. Não, mas só uma pergunta, por que não há destruição de monumento na Rússia lá, do mausoléu do Lenin, já que ele também avança com a agenda dele, ele consegue essa abertura para avançar na Rússia ou a Rússia, o Putin bloqueia ele lá? Por exemplo, o George Soros... Eu digo a Rússia, a Polônia em geral. O George Soros ele é proibido de entrar na Hungria, que é onde ele nasceu, né? Então, países do leste europeu permaneceram fechados por muito tempo, até a década de 90, 91, e permaneceram fechados, porque um país não se abre da noite para o dia, mesmo que o regime caia. Então, a Rússia teve toda a sua formação numa sociedade fechada. Você seja comunista ou anticomunista, a Rússia ficou fechada até a década de 90. E isso daí teve uma formação da sociedade diferente da formação que nós tivemos. A formação do russo, por exemplo, é que se você chegar lá com essas pautas progressistas, lá você é tratado como diferente. Nos Estados Unidos, não. Se você chegar na Califórnia falando que é contra o casamento homossexual, você falando que é contra o aborto, você falando que é contra a legalização das drogas, vão falar que você é um louco, que você é um estranho, que você está pirado. Agora, se você chegar na Rússia com essas pautas, vão falar que você foi lobotomizado pela agenda global, que é o que ocorre, né? Isso daí não é só a Rússia, isso daí é a Polônia, a Hungria, a maior parte daqueles países do leste europeu. Então eu pergunto para o conservador brasileiro que adora falar, eu sou conservador, qual sociedade é mais conservadora, moralmente? A da Coreia do Norte ou a sociedade americana? Onde toda elite mundial se abriga lá. Então, são raciocínios que nós devemos fazer. Não é simplesmente comunismo e anticomunismo. Tem pessoal de esquerda que avança
com a agenda global, assim como o pessoal de direita. A estratégia é muito maior que esses dois termos. Esses dois termos existem justamente para dividir a pátria, que é o dividir para conquistar. Então o cara fala que é de direita, o outro fala que é de esquerda, e quando você extrapola esse fundamentalismo político, você não quer mais tratar o cara de esquerda da sua pátria como um irmão, como um brasileiro. Você trata o cara como um inimigo. Isso daí tá errado. Tem mais alguma pergunta? É basicamente isso daí, né? Que a gente vê esse movimento antifas, só com cada semana que vem provavelmente vai ter um outro movimento para estar encaixando uma nova, mais um passo da agenda global. Essas mesmas pessoas que estão ali tacando pedra no policial, eles vão colocar outra camiseta, vão pintar outra faixa. O próprio irmão do George Floyd falou: façam protestos pacíficos. Meu irmão era um homem da paz. Mas quem se importa com o George Floyd? Eles estão se importando com o avanço da agenda global. O George Floyd foi somente o ponto de partida da revolta, do caos social. Mas na verdade, isso daí iria ocorrer se uma mulher fosse estuprada ou se um negro fosse assassinado sem ser o George Floyd. Já estava programado. Estava programado para ocorrer na primeira oportunidade. Não, tranquilo, confrade. Por enquanto é só isso só. E aguardem mais novos vídeos aí que a gente vai estar trazendo outros assuntos interessantes aí. Obrigado. Um abraço.